Hebreus, capítulo número 5. Nesse capítulo, o autor dessa carta explica a função de um sumo sacerdote na antiga aliança, mostrando que ele devia oferecer sacrifícios pelo povo e por seus próprios pecados. Neste aspecto, Jesus continua e sempre será superior. Ele não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado e tornou-se mediador de uma aliança superior, sendo capaz de interceder por cada um dos irmãos. Ele encerra repreendendo seus leitores por causa da sua demora em aprender a palavra de Deus. Pelo tempo que receberam a mensagem, já deviam ser mestres, contudo, continuavam dependendo e aprendendo sobre os rudimentos básicos da fé. Do versículo 1 até o versículo número 4, a função do sumo sacerdote. O versículo 1 diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, na antiga aliança, era constituído o sacerdote entre os homens para oferecer sacrifício pelos pecados da humanidade, pelos pecados das pessoas. Versículo 2: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, o próprio sacerdote é fraco, é pecador, está rodeado de fraqueza. E do versículo 5 ao versículo 10, ele fala Jesus como nosso sumo sacerdote eterno. Versículo 5. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe diz: tu és o meu filho e hoje te gerei. Então, Jesus não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas Deus, o Pai, é quem o glorificou e quem o tornou sumo sacerdote. O versículo 9: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, Jesus tornou-se o autor da salvação, mas a salvação somente para aqueles que obedecem a Jesus. A salvação é só para aqueles que obedecem a Jesus Cristo. Do versículo 11 até o versículo 14, fala justamente da lentidão das pessoas, de aprender a palavra de Deus. Versículo 11: a esse respeito tenho muitas coisas de que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tem de tornar-vos tardios em ouvir. Ele está falando para a igreja: olha, sobre esse assunto de aprender a palavra de Deus, tem muitas coisas para explicar para vocês, e sobre o assunto do sacerdócio, tem muitas coisas para falar, mas está sendo difícil de explicar, porque vocês têm se tornado tardio em ouvir, tardio em aprender. Eles lá, os hebreus, já deveriam ser mestres pelo tempo decorrido, mas ainda tem necessidade que alguém ensine de novo os princípios básicos da fé, os princípios básicos de Deus. E assim se tornam necessitados de leite e não de um alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite, nós sabemos, ele é criança. Então, espiritualmente, aquele que se alimenta de leite, das coisas básicas da fé, ele é criança espiritualmente. É criança na palavra de Deus ainda. Então é necessário nos alimentarmos sólidos, é necessário nós aprendermos, crescermos a palavra de Deus, não ficarmos ali dependendo do base apenas da fé. Versículo 14, para nós encerrarmos esse capítulo: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o alimento sólido, você aprofundar na palavra, é para aqueles que já são adultos na palavra, e não crianças, aquele que é capaz de discernir entre o bem e o mal, para que a gente possa crescer na palavra de Deus, a gente possa cada dia buscar mais conhecimento, mais crescimento na palavra de Deus, para não sermos sempre crianças espiritualmente. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lado.